muito diferente o contraste desse vídeo pros com as pausas. Sinto que nesse eu mal tenho tempo para processar o que você tá falando, porque já passa para a próxima coisa. Disse Renata de Oliveira sobre o vídeo anterior do Silêncio Desconfortável, né, em que eu cortei as pausas. Como que eu cortei as pausas, né? Hoje em dia é muito fácil transcrever a nossa fala. Então o que eu fiz foi eu coloquei no Adobe Premiere e eu coloquei um botão para ele encontrar as pausas, e aí eu cortei as pausas. E eu gostei muito desse comentário da Renata, em que ela falou que ela mal teve tempo de processar as informações do vídeo anterior. Eu chamei essa série de vídeos aqui, Silêncio Desconfortável, exatamente porque a gente não tá confortável com silêncios, né? É tudo muito acelerado, os vídeos curtos, é tudo muito rápido. E eu acho que até certo ponto, principalmente quando eu comecei a fazer vídeos curtos, assim, eu lembro esses vídeos... Eu gostava muito disso, eu acho que ele era até... Essa não seja talvez a melhor palavra, mas ele era até meio contra a cultura, no sentido de que as coisas já eram aceleradas, mas fazer uma coisa tão acelerada que você não conseguia nem pensar era diferente, porque não tinha exatamente ainda algo assim, que ia nesse nível. Só que chegou muito rápido nisso, de a gente ser tudo tão acelerado que você não consegue pensar mais. E a proposta do Silêncio Desconfortável aqui era eu tentar também aceitar esse silêncio desconfortável, né? E no vídeo anterior eu tirei os silêncios desconfortáveis, porque assistindo aos primeiros episódios daqui, me pareceu muitas pausas, muita... E eu acho que o que eu fiz, de certa forma, foi um teste, ao mesmo tempo que... Foi um teste de eu tirar exatamente o que eu propus fazer nesses vídeos desconfortáveis, nesses silêncios desconfortáveis. Foi um teste, mas um teste real, assim. Eu queria ver o que rolava, se eu ia acabar gostando mais. Mas eu acho que esse comentário da Renata me chamou muita atenção. Foi um balde de água fria, que chamam, um tapa na cara, sei lá. É muito diferente o contraste desse vídeo pros com as pausas. Sinto que nesse eu mal tenho tempo para processar o que você tá falando, porque já passa pra próxima coisa. Eu gostei muito do jeito que ela falou, assim, de que, assim, um jeito muito assim... Sabe, ela não tá tipo, pô, volta com o vídeo anterior, preferia antes. Não, ela só falou, eu me senti assim. Muito, muito justo, assim, muito honesto. Eu gostei muito, assim. E fez total sentido, assim. Eu acho que, realmente, isso aqui é pra ter os silêncios desconfortáveis. É uma conversa, né? Porque eu acho que a gente tem essa lógica do engajamento, né? Em que tudo tem que engajar. Tudo tem que prender a nossa... Não é nem prender a nossa atenção, mas tudo tem que ser carente excessivamente... Fazer de tudo pra obter a nossa atenção. E desde a thumbnail do vídeo, do título do vídeo, até dentro do vídeo, tudo é... Fica aqui, aí tá, imagem, texto, cortes, ângulos de câmera diferente, música, tudo. E... Eu até perdi a minha linha de raciocínio, né? É tudo tão rápido, assim, que é isso, a gente não consegue nem sustentar uma conversa. Eu sinto que eu não consigo direito sustentar uma conversa longa, que é isso, eu começo a falar, eu já me perco no meu próprio pensamento, porque tudo tem que ser o mais rápido possível, chegar o mais rápido possível no final. É tudo uma lógica de resultado, a gente não pensa no processo, a gente quer o resultado, o final. Vários resultados, vários finais, várias coisas assim, e a gente esquece a gente só não tem o tempo do processamento, o tempo do entre aspas, tédio, o tempo, né, que é aquela, o loading, né, a gente não tem esse loading, e a gente precisa do loading, do carregando, né, o vídeo está carregando, a gente precisa disso pra gente poder, pro vídeo ter boa qualidade, né? Pra você carregar o HD, senão você fica vivendo tudo em 360p. Se você não tem o tempo de loading ali, de carregar o vídeo, você não consegue ir pra 2K, você não consegue ir pra 8K, você não consegue experienciar um 8K. Você vai ter que se contentar ali com 360p. Você vive no 360p. Eu acho que é meio isso um pouco, a gente vive no 360p. A gente não dá o tempo do carregamento ali, né? De carregar, de conseguir processar tudo.
E no vídeo anterior, no Silêncio Desconfortável 4, eu fiz exatamente o que eu propus não fazer nesses vídeos. E para isso eu me peço desculpas para mim mesmo e para você. Esse daqui é o silêncio desconfortável. A ideia aqui é ter silêncios. Eu acho que se em algum momento o silêncio se estender por muito tempo, sei lá, ou eu fizer alguma coisa, tipo, talvez tenha um ou outro corte em alguns momentos aqui. Mas isso aqui é um plano sequência. Isso aqui é uma conversa com um ou outros cortes. Sei lá, vai que uma hora eu coço, sei lá, minha bunda. Eu faço alguma coisa que eu preciso tirar, aí eu vou tirar. Mas isso aqui é o silêncio desconfortável. Isso aqui é a gente conversando. Não quero engajar. Não penso que isso aqui é um negócio ali pra você engajar. Isso aqui é mais próximo de uma conversa do que o que a gente pensa tradicionalmente como um vídeo, como um audiovisual. Isso aqui é audiovisual, mas não é um audiovisual. Isso aqui talvez seja mais próximo de live, uma live gravada de certa forma, do que um audiovisual no sentido de um começo, meio e fim. Eu quero que isso aqui seja mais a vida e menos um conteúdo empacotadinho num formato pré-definido e que as coisas têm que ser assim, porque é assim que o algoritmo vai te dar a relevância. Então, obrigado, Renata de Oliveira, pelo comentário. Renata de Oliveira, 8486. Bom. Tô aqui com os comentários, eu tô lendo todos os comentários desses vídeos. Sim, e outro momento que vai ter cortes aqui é quando ficar muito longo o clipe, que eu falei, eu tenho muito medo de corromper o arquivo. Então eu tenho aqui, ó. Eu conectei via celular aqui na câmera e eu consigo desligar por aqui mesmo. Aí eu desligo e ligo. Hoje eu fiz uma enquete no meu Instagram, né? Em que eu perguntei qual tipo de vídeo que as pessoas preferem, né? Que assim, eu faço os vídeos de nomes, né? No meu Instagram, em que eu pego um nome, por que chamar o Henrique de uma coisa X, assim. Eu vou viajando e tal, e aí eu fiz 2 formatos já. Um formato em que é uma lousa e o outro em que eu uso post-it. Deixa eu ver se eu consigo, não sei se dá pra ver, mas tem ali o 1 e o 2, né? 1 e 2 ali. E eu perguntei qual que as pessoas preferem, um formato de lousa ou usando um post-it, que é mais próximo da minha cara, assim. E por que eu tô falando isso, né? Esse formato de lousa é ok de fazer, mas dá um trabalhinho, assim. Porque a câmera fica gravando, aí eu preciso apagar, eu apago, escrevo. Isso cansa. Em vezes repetitivas, fazer isso, sei lá, 30, 40, 50, 100 vezes num dia, assim, cansa. Apagar e reescrever, apagar. Nem sempre é só reescrever uma coisa simples, às vezes é escrever uma letra de uma música, assim. Cansa. Post-it é mais rápido. Eu pego, escrevo, e já gravo rapidinho, assim. É uma coisa mais, produção mais fácil, assim. Eu gosto muito mais de fazer em lousa. Eu gosto muito mais do resultado final da lousa, mas dá mais trabalho. E aí eu perguntei isso pras pessoas pra ver o que as pessoas acham, pra eu ter certeza de uma coisa, assim. Porque se elas falassem que elas preferem os post-its, então é isso, eu vou fazer post-it, as pessoas preferem, eu gosto mais da lousa, mas eu vou fazer post-it. Agora, se as pessoas preferem a lousa, aí eu vou considerar, então, fazer na lousa mesmo. Mas por que eu tô considerando fazer uma versão tão mais fácil? Essas redes sociais, assim, eu sinto que eu tô vivendo um momento. Quando eu comecei a fazer vídeos aqui, eu sentia que eu fazia um vídeo pra mim. Então eu gravava um vídeo, eu fazia com muito esmero. Eu dava tudo, assim, quase tudo de mim. Eu ficava horas e horas pensando qual que é a melhor. Sabe, quando eu fazia vídeo aqui de análise de filme, eu ficava horas pegando os melhores frames dos filmes pra ilustrar o que eu tô falando. Colocava música que eu achava que fazia sentido. Gravava de um jeito, iluminava do melhor jeito possível, assim, gastava tempo fazendo, dias fazendo mesmo um vídeo, tanto que é isso, saía um vídeo, dois vídeos na semana, assim. E eu fazia pra mim, vou fazer uma coisa legal, que obra legal que eu fiz, tá aqui, tá ali, tá pra sempre ali, as pessoas vão ver, vai ter gente que vai me conhecer por conta desse vídeo, que legal, e aí eles vão vir e vão ver, assistir próximas coisas, mais coisas que eu fizer. Eu fazia pra mim o vídeo, assim. Hoje em dia eu sinto que os vídeos que eu faço
principalmente em Instagram e TikTok, eu sinto que eu tô fazendo pra plataforma. Eu não tô fazendo pra mim. Eu tô fazendo pra plataforma, é um conteúdo, é como se a plataforma fosse, sei lá, a Globo, sei lá, um canal, assim, um SBT, sei lá. Eu tô fazendo um vídeo pra esse canal exibir, pra ele ganhar audiência e pra ele ganhar pra ele. E não pra mim. E tudo bem se eu estivesse recebendo pra isso. Mas eu sinto que eu tô fazendo de graça. Eu tô fazendo de graça conteúdo pro TikTok, eu tô fazendo de graça conteúdo pro Instagram. E sim, tem a coisa das publis, né? Eu faço os vídeos, aí as marcas vêm e patrocinam meus vídeos. E se não fosse isso, eu nem ia estar fazendo nada. Assim, se não fosse isso, eu ia falar, eu ia estar achando que eu tô totalmente fazendo uma coisa de graça pra uma grande corporação. Totalmente. Como tem essa coisa das publis, essa coisa de uma marca vai ver e aí vai me patrocinar algum vídeo meu. Então, beleza, é um investimento até certo ponto. Mas ainda assim, e hoje em dia ainda mais que tá bem mais escasso e as marcas estão pagando muito menos do que pagavam 3 anos atrás, 2 anos atrás. Estão dispostas a pagar muito menos, né? Mesmo assim, eu sinto que eu tô fazendo de graça eu tô produzindo pra essa grande corporação e não pra mim. E aí eu fiz essa pergunta porque assim, eu cheguei num ponto que pode ser até que assim, eu quero fazer conteúdo legal, coisas legais, mas não vale a pena eu dar tudo de mim em um vídeo e postar no TikTok e postar no Instagram. Não vale. Não vale eu falar uma coisa super íntima, super minha, assim, dividir uma coisa muito minha, ser muito, assim, real e falar, sabe, tipo, a história, sei lá, da imigração da minha família, uma coisa muito intensa, ou a história sobre meu pai, sabe, falar uma coisa muito intensa, assim, fazer uma coisa super legal mesmo pra postar no Instagram, pra postar no TikTok. Eu tô dando a minha história, parece que eu tô dando de graça a minha história, a minha vivência, o meu ser, assim, pra uma grande corporação pegar a atenção sua e das pessoas e cooptar essa sua atenção pra vender produto deles. Eu sinto que eu tô fazendo isso hoje em dia, no TikTok, no Instagram, no YouTube menos, mas também um pouco. Então, por isso que eu tô tentando achar um jeito de fazer um conteúdo que eu acho legal, que eu gosto, mas que eu também não vou dar tudo de mim. Eu não vou dar gastar toda a minha criatividade e as minhas histórias. Não é gastar, né? Mas eu não vou usar tudo isso assim. Eu quero sim ter projetos em que eu vou ser o mais criativo que eu posso, fazer a coisa com esmero, com graça, com amor. Eu quero. Vou dar tudo. Mas não vai ser pra postar no TikTok, não vai ser pra postar um vídeo no Instagram. Vai ser pra sei lá o que. Eu tô pensando nisso agora, nesse momento do tempo mesmo. Eu quero fazer eu tenho umas ideias de fazer longa, de fazer curtas, de fazer coisas pra exibir numa tela grande, pra inscrever em algum lugar. Eu sempre fui o cara de, não, vamos postar na internet, eu quero ser visto. Assim, posta na internet, por que você quer ficar exibir numa tela grande pra 45 pessoas quando você bota na internet e 45 mil pessoas vão ver? Hoje as coisas não são simples assim mais. Talvez antes antes era um pouco mais assim. Hoje em dia não é. E é por isso que eu fiz essa pergunta, porque por mim eu faria o vídeo, se eu quero o vídeo mais legal, o resultado final mais legal é com a Lusa, mas dá mais trabalho. Mas a pergunta que eu tenho que fazer pra mim mesmo e assim, as pessoas gostam mais, mas a pergunta que eu tenho que fazer é, vale a pena? Porque se for muito mais fácil fazer só com post-it e rola, as pessoas veem, eu vou fazer com post-it. É meio triste um pouco até isso, né? Porque é isso, tipo, você tá sucateando, a qualidade no geral cai. Mas é isso, agora hoje em dia eu vivo disso, eu não vou parar de fazer isso aqui. Então eu vou encontrar um jeito de continuar fazendo, mas que eu consiga não doe tudo de mim para uma grande corporação, que é o Instagram, é o Meta, é o TikTok, não doe tudo, é o Google, enfim. Mas que ao mesmo tempo, e aí eu possa dedicar a fazer outros projetos que eu vou colocar de outros jeitos em outros lugares. E aí esses projetos eu vou fazer com amor, com paixão, dando tudo de mim. Enfim, é isso. Então eu tô falando sobre isso por isso. Assim, eu sinto que caiu muito, assim, mudou muito as redes, assim, com essa coisa da atenção, do engajamento. Eu comecei todo esse papo por conta do comentário, né, da Renata. E eu fico muito feliz com o comentário da Renata, na verdade, porque é legal que eu vejo que tem gente que quer isso aqui, que é uma coisa mais assim... Assim, na verdade,
Feliz não só por isso, assim, mas feliz porque, assim, esse tipo de vídeo aqui, eu só parado, sentado, dá muito menos trabalho eu editar. Por mais que seja uma edição automática, que eu só transcrevo, é muito mais menos trabalho e muito mais, assim, é isso, só é aqui, é isso aqui, eu acabo esse vídeo, subo ele no Premiere, dou uma corrigidinha na cor só e é isso. É muito legal saber isso, que as pessoas também estão dispostas a ver algo mais cru, que realmente dá menos trabalho, por assim dizer, que eu posso só me comunicar puramente, sem ter que fazer um produto super assim, que eu dou todo o meu amor e toda a minha criatividade. Eu posso fazer isso e vai ter gente que vai querer ver, vai ter gente que vai preferir isso. E aí eu posso dedicar minha criatividade, eu não preciso colocar a minha criatividade, o meu amor, tudo, eu não preciso colocar isso nas redes sociais, que vão só sugar o meu ser e a minha criatividade, a nossa história, nossas experiências. E eu falo de mim, mas eu tô falando no geral, né? Absorve as pautas sociais e humanas para si, para ser só mais um produto que vai puxar a atenção de alguém para poder vender algum produto, para poder vender algum anúncio, né? Eu posso dedicar minha criatividade e meu amor não para fazer um produto para essas redes, mas fazer para outro lugar. E talvez no final das contas acabe também nessas redes, né? Afinal, eu quero que as pessoas vejam, mas enfim, pelo menos eu consigo equilibrar melhor as coisas. Espero que tenha feito sentido. Enquanto eu tô falando, eu também tô entendendo melhor. Isso, eu acho que terapia é muito assim, né? Você não sabe como você se sente exatamente, você começa a falar e aí no meio da sua fala você percebe, caramba, é assim que eu me sinto, né? É a coisa do cair a ficha. Então, é isso, assim, eu acho que... E, inclusive eu tenho pensado, ultimamente, outras formas de fazer vídeos que, né, nas redes sociais, que sejam legais, que tragam, que me agreguem um pouquinho de algum jeito, assim, que seja porque é divertido de fazer, que seja porque seja, assim, vídeos, então eu tô buscando vídeos assim e que eu goste de fazer mesmo no processo, assim, porque é isso, eu sinto que chega um momento que essas redes sociais parece que o criador ele não tem nada, diminuiu muito as coisas que são positivas para ele, assim, vem para ele, porque ele só tá produzindo pra ganhar mais, né? Eu falei muito isso nos outros vídeos já, pra ganhar mais. É a coisa do viciado. O viciado, ele não... O que ele ganha agora comprando a droga? Chega uma hora que no começo ele ganhava o thrill, assim, tipo, nossa, a alegria que fosse. Ele bebia e aí se sentia de um jeito, e aí isso trazia um prazer. No começo era assim, mas depois o vício, ele não... O que ele ganha só? Ele só cada vez mais se definha, enfim. E eu acho que as redes sociais... É muito fácil muitos criadores caírem nisso, assim, de agora, de a gente não ter nada a ganhar. Eu só tô fazendo conteúdo. Por quê? Porque eu tô viciado. E eu tô buscando um tipo de conteúdo que pelo menos eu sinta que eu não tô só dando. Ou seja, fazer conteúdos que eu gosto de fazer. E eu sempre fiz isso até certo ponto. Eu sempre fiz coisas que eu gostei de fazer. Muitas vezes eu dava umas... Tipo, não, eu preciso fazer isso aqui porque isso aqui vai dar view e tal. E tudo bem em alguns momentos ser assim também. Mas eu tô realmente tentando fazer. Então, por exemplo, hoje eu tava com muita preguiça de fazer esses vídeos da lousa, assim. Eu tô com muita preguiça de fazer. E aí, de manhã eu pensei, não, então eu vou pensar algum vídeo que eu consiga gravar aqui, mais ou menos, nesse setup que eu tô aqui fazendo esse vídeo de YouTube aqui. Fazer alguma coisa aqui que eu consiga colocar no Instagram e no TikTok. E eu tive uma ideia, eu pensei em fazer alguma coisa do tipo... sempre que eu tô lendo ou andando por aí, eu anoto várias citações e quotes que fazem sentido pra mim. Sei lá, então eu pensei em simplesmente fazer isso, assim, pegar e comentar alguma quote, assim, que eu gostei, e aí daqui, assim, e aí postar no Instagram ou no TikTok, e aí meio que postar toda noite, assim, sabe? Quase que um liga-desliga, assim, só que com uma quotezinha, e no TikTok, no Instagram, com vídeo. Liga-desliga era um podcast que eu tive, um podcast do Spotify, que eles me contrataram pra fazer, que era meio isso, assim, toda manhã tinha alguma mensagem, à noite tinha uma meditação. Então eu pensei em fazer algo assim, retomar, meio que só pegar o desliga só, e fazer o desliga não ser uma meditação,
e ser algo de falar sobre algum assunto, assim, né? Mais ou menos isso. Eu pensei em algo assim. E aí isso me animou. Então é isso, assim. Eu acho que parar todo dia e pensar, tá, o que me anima a fazer hoje? Sim, vai ter momentos que eu acho que eu vou fazer coisas que eu não quero, mas o que me anima hoje? Espero que isso aqui não esteja desinteressante pra você. Eu sinto que eu tô conversando, assim, e eu quero que isso seja um diálogo, né? Então eu tô falando, mas pode comentar. Eu vou nos próximos Silêncios Desconfortáveis comentar, né? Que nem eu falei bastante sobre o que a Renata escreveu. Então, assim, eu tô tentando respeitar. Porque é isso, assim, as pessoas têm uma visão de que ser criador de conteúdo, né? Tem essa história que falam, né, de que os mais novos, né, as pessoas mais novas, mais novo que geração Z até, usa CLT como xingamento, né? Virou essa concepção geral, assim, né? De que não é tão simples assim, né? Acho que alguns vídeos viralizaram disso, enfim, que CLT é um xingamento, né? mas por quê, né? Eu acho que tem um fundo ali de acharem que CLT você tá preso. Você ser creator ou ser autônomo, que seja, você tem uma liberdade. Então o que eles querem, na verdade, é uma liberdade para poder fazer o que eles querem, né? E essa não é a realidade. Tá cheio de criador, na verdade, a grande maioria dos criadores, na verdade, se sentem presos de ter que fazer o mesmo conteúdo sempre, ter que fazer a mesma coisa aqui, ou ter que seguir uma linha. Talvez no começo ele se sentisse livre, nos primeiros momentos, assim, a ideia, quando você tá apaixonado, o começo é incrível, mas depois o negócio vira, sabe, vira uma prisão, nesse caso, né, ou seja, se fosse pensar no relacionamento, pode virar uma prisão mesmo, mas também pode não ser, e eu tô buscando exatamente isso, o não ser. Eu sempre busquei, eu acho, eu sempre busco, por isso que é muito importante autoconhecimento e de terapia, né, criadores de conteúdo, eu acho, ou pessoas autônomos. Vira e mexe, você tem que fazer um check-up interno, uma manutenção interna e ver se o que você tá fazendo é de fato o que você quer, porque se você tá fazendo o que você, entre aspas, ama, muitas aspas nisso aí, mas se você tem a liberdade para decidir fazer o que você quer, e exatamente por isso que muita gente admira esse tipo de trabalho, se você tem essa possibilidade, se você faz isso, então para e pensa se é isso que você tá fazendo mesmo. Se você não ficou, de repente você se viu numa rotina que é o que funciona, ou nem é o que funciona mais, é só o que você sabe fazer mesmo, você não acostumou. Então eu acho que vira e mexe, tem que parar e refletir, pera, o que eu tô fazendo hoje? Eu tô afim de fazer mesmo? Ou eu só tô indo na inércia? E eu tô tentando fazer isso, assim, tipo, hoje eu não tava afim de gravar ali. Vai ter momentos que eu não vou estar afim e eu tenho que gravar por X razão, beleza, eu gravo. Mas na maioria das vezes eu acho que eu tenho que parar e pensar, não, eu não quero fazer. E aí você pensa numa solução, e é muito legal isso, porque se você trabalha com coisas criativas, pensar numa solução é um ato de criatividade, é um ato criativo. Então, você pensar, tá, então eu vou achar uma solução aqui, o que eu posso fazer que vai ser interessante para as pessoas, vai ser interessante para mim, eu vou querer fazer, vai ser um projeto, um resultado final ali que eu vou gostar, tanto do resultado final quanto do processo também, o que pode ser? E aí você pensa, e às vezes você vai ter umas ideias muito ruins, você vai fazer, não vai rolar, mas talvez você tenha uma ideia muito legal, assim, ou várias ideias muito legais, e várias ideias não tão legais que no final dá uma coisa legal, sabe? Então, eu acho muito legal isso. A criatividade não tá só no projeto em si, mas no ato de você pensar, de você pegar o que você tem agora, tipo, o que eu tenho agora? Eu não tô com vontade de fazer esse vídeo, eu tô com vontade de fazer isso aqui, amanhã daqui a 2 dias é aniversário do meu pai, o que eu posso fazer? Putz, eu vou fazer isso daqui. E aí você faz. Putz, eu vou gravar esse vídeo que eu tô gravando agora. O que eu posso fazer? Tem alguma coisa legal que eu posso aproveitar e gravar? E tem. Então eu vou fazer. Isso é ser criativo também. E tá dentro do processo todo. E a gente esquece. Putz, né, eu tenho gostado muito de gravar com o personagem do tio. E o tio, inicialmente, ele só ia sentar nesse sofá aqui, quase literalmente nesse sofá, falando com a câmera, assim, com o roteiro que eu escrevi. Ele ia ler. E é isso, assim. Mas esse escritório aqui que eu tô, ele fecha de fim de semana. Digo, sábado ele abre, domingo ele não abre. Eu consigo dar um jeitinho de entrar aqui, mas ele não abre. Eu não consigo entrar pela porta principal. Então, e a gente ia gravar num domingo. E aí então, putz, e agora? O que eu faço? Eu gravo em casa? Então eu pensei numa solução. Não, e se a gente fazer uns quadros do tio no mundo real, assim, a gente, em vez de vir aqui, a gente vai na rua e faz o tio falando umas frases motivacionais, assim, do nada. Tipo, do nada, aí você tá comendo sorvete, ele vai e manda uma frase, assim, tipo... E aí eu pensei, por que não fazer algo desse tipo, assim?
E aí a gente fez, e deu super certo, tá super legal, super divertido fazer, a gente continuou fazendo. Então é isso, assim, eu acho que quando você tem algumas limitações, é exatamente isso. Isso que eu acho que quando muita gente fala, não quero CLT, quero trabalhar com isso. Muitas vezes quando você tem algumas limitações, é exatamente nessas limitações que você encontra a criatividade pra fazer algo legal. Algo que você, caralho, eu fiz isso aqui. São as é como às vezes a criatividade que você usa pra contornar algumas limitações é exatamente a força criativa que você queria, é a liberdade que você buscava ao querer trabalhar como criador de conteúdo, enfim, algumas limitações. Claro que é algumas limitações, não é tipo, putz, eu vou me trancar numa caixa, ou tipo, eu quero ser totalmente travado, ter um horário super travado, e aí eu vou ser criativo. Eu acho que tem um soft spot ali, tem um ponto ali, né, fala, né, o planeta Terra, ele tem vida, porque ele tá no ponto ideal ali do Sol, com não sei o que lá, com Júpiter que protege a Terra de meteoros. O Júpiter atrai os meteoros pra ele, aí não pega na Terra, aí o Sol, o planeta Terra tá na distância exata do Sol pra poder ali ter água e a vida germinar. Então, é tipo isso, tá no ponto ideal o planeta Terra. Então, é o ponto ideal das limitações. É o soft spot ali, tem até o termo em inglês que eu acho que é Goldilocks Zone, né, que é o ponto que a Terra tá é o ponto ideal, é o ponto dos cachinhos dourados, sei lá, o ponto ideal pra Terra ter vida. Então, o Goldilocks Zone das limitações, a gente precisa encontrar esse ponto que aí isso vai te permitir ser criativo. Eu acredito que isso acho que eu nunca li isso em nenhum lugar, mas pensando aqui faz muito sentido isso pra mim. Então eu acho que eu nem sei inicialmente por que eu tava falando disso. Comecei a entrar nesse assunto, mas entrei no assunto de criatividade, assim, mas eu realmente acho isso, eu realmente acho que... Então é isso, é encontrar... É porque é uma limitação, de certa forma, tipo, putz, eu não tô mais afim de fazer isso aqui, eu quero fazer outra coisa. Isso é uma barreira pra você, um obstáculo. E aí como que eu contorno isso? Tipo, o que eu tenho agora pra poder ser criativo e fazer um vídeo legal, ou um projeto legal, né? E é muito legal isso daqui, porque eu realmente sinto que é uma terapia. Uma terapia, assim, que eu entendo muitas coisas sobre mim mais e eu chego a umas conclusões. Né, você já viu pessoas que. Não sei se você já foi entrevistado em algum momento ou já viu alguém falando sobre o ato de ser entrevistado. Muitas vezes, quando você está sendo entrevistado, você fala coisas que você nem. Caramba, é assim que eu penso. Você se autoconhece na entrevista. Você mais conhece a si mesmo do que você informa para os outros o que você quis informar, assim. E aqui eu me sinto muito assim, como se eu estivesse nisso, numa entrevista, numa conversa, assim, que tá sendo, eu tô realmente entendendo muito mais sobre mim mesmo, assim. Então, muito obrigado por me escutar, muito obrigado por estar aqui, por suportar o silêncio desconfortável junto comigo. E é isso, muito obrigado. E, né, pra variar, eu tenho dificuldade aqui de acabar os vídeos. Dificuldade não, eu começo a me alongar. É isso. Obrigado, comente, eu tô lendo todos os comentários do Silêncio Desconfortável e até logo menos.